Como vivia, então, a União Soviética? Ó, vou dar destacar aqui para você, visualizar melhor. O Leonid Brezhnev governou também bastante tempo a União Soviética e faleceu em 82. Olha o detalhe aqui, gente, que às vezes passa despercebido quando você está lendo. Por isso que às vezes o professor, né, legal, dá esses toques que a gente às vezes poderia passar batido. Vocês estão vendo que o Andropov e o Tchernenko, eles governaram pouquíssimo tempo. Andropov, 2 anos, né? 82, 84. O Tchernenko, menos ainda, 1 ano. O que aconteceu? Eles faleceram. Então, olha, aí volta aquela ideia, né, do problema da centralização, da burocracia, da falta de liberdade política, porque não havia, então, uma renovação das lideranças políticas. Eles faleceram porque, né, já estavam envelhecidos, eram militantes lá da Revolução de 17. Então, não estava havendo uma renovação. E aí, eles indicaram Gorbachev, que para esse grupo aí, pessoal, é até jovem, se me fala a memória, tinha uns 54, 55 anos, que para essa turma aí era uma pessoa jovem, né? Para você ter uma ideia. Então, já é uma ideia não só, né, da juventude, entre aspas, aí, mas, como já disse, né, comparado com os outros, mas a proposta de realmente mudança, aí, né, de dar novos ares para essa estrutura. E ele propõe, então, essas duas palavrinhas, o pessoal tem que anotar e tem que ficar atento. Perestroika e glasnost. A perestroika quer dizer uma reestruturação econômica. Então, você tem que sempre pensar nisso. Se é um país socialista e está querendo arejar, o que propõe essa reestruturação econômica? Por exemplo, a permissão de pequenas empresas privadas, certo? Que é o oposto aí do socialismo. Seria, por exemplo, a possibilidade da entrada de capital estrangeiro, mas, né, nessa linha aí que você tem que pensar. E a glasnost está associado à questão política. Então, seria transparência, né, em russo, mas política. Ou seja, dar, como eu disse, não ficar centralizado, né? Você sabe, a União Soviética tinha um partido único, então só existia o Partido Comunista. Então, permitir partidos de oposição nesse caso. Enfim, então, alguns falam, pessoal, de um certo retorno à NEP. Lembra? Você estudou a Revolução Russa, se não estudou, dá uma olhadinha, né? Tem nos meus vídeos também, se não, procura aí nos seus livros. Por exemplo, um vestibular pode fazer algum tipo de questionamento, não é? Cobrar essas tentativas de mudança em momentos diferentes. Então, a NEP foi lá ainda no Lenin, logo depois, na Revolução Russa, o Lenin também tinha proposto algumas mudanças, dar um passo atrás para dar 2 à frente. Tem um vídeo específico sobre isso, procura aí depois. Você tem, né, essa proposta, uma econômica, a outra política, porque é óbvio, se não tem uma das duas, não vai funcionar, né? Então, sempre pensando nessa dupla reforma. A gente pensar o seguinte, você tem que perceber o seguinte, tinha um grupo dentro da União Soviética que não queria reforma nenhuma. Quem eram esses? Aqueles que se beneficiavam daquele sistema, certo? Era, por exemplo, a cúpula do exército, certo? Se, por exemplo, o setor militar recebia recursos, como nós falamos no começo, esse grupo estava bem, tanto em status quanto em, né, situação deles pessoal. Então, eles não queriam mexer em nada, eram os conservadores. E do outro lado, tinha um grupo chamado ultra-reformista. Não queria só reforma, queria, na verdade, voltar, né, à estrutura capitalista. E aí o Gorbachev teve que se equilibrar aí nessas duas forças, né, entre essas duas forças. E aí o grupo ultraconservador vai tentar um golpe. Derrubou o Gorbachev em 91. Só que o golpe não deu certo. Poucos dias depois, deixa eu voltar aqui, olha. Então você vai pensar, como disse, fiz aqui para você, se quiser anotar, essa oposição, certo? Vamos retomar aqui um slide para a gente acompanhar juntos.
Então, é ultra-reformista, inclusive ultra com 2 R's aí, sem esse hífen, né? Com a reforma ortográfica aí. Eu arrumei, mas não apareceu aí. Então, ultra-reformista, que era o Boris Yeltsin, e a cúpula do Partido Comunista da União Soviética, que eu acabei de relatar. E aí eles tentam um golpe, é frustrado justamente pelo Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. Sempre lembrando, tinha mais repúblicas, não é? Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, tinham todas as repúblicas também ali da Ásia, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, que faziam parte, eram 15 ao todo. Ele era da Rússia, ou seja, no ponto de vista territorial, econômico, a mais importante. Então, o fato dele ser o presidente da Rússia pesou favorável ao não sucesso do golpe. E aí, algumas fotos, só para vocês estão vendo, eles colocaram os tanques na rua, o povo saiu e impediu que eles continuassem no poder. Aqui, olha, eu coloquei um mapinha para você dar uma olhadinha melhor. Coloquei aqui um mapa pessoal espanhol, às vezes a gente tem problema aí com os direitos autorais, né? Então, aqui, olha, você está vendo? Tem a Rússia, que é a mais ampla, deve corresponder aí mais de 80% do território da União Soviética, e no entorno dela, né, do nosso lado esquerdo, no caso, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, que eu relatei, né, um pouquinho mais no centro aí para baixo, né, para o sul, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, e aí todas começaram a se declarar independentes em função dessa crise. Então, né, recapitulando, lembra? Nós falamos das razões da crise, a burocracia, aí a tentativa de fazer a reforma, certo? Só que aí a cúpula tentou evitar e aí desencadeou, né, o golpe, e depois a frustração do golpe, aí aproveitaram toda essa onda e se declararam independentes, que seria o tópico lá do separatismo. Vamos avançar um pouquinho mais?